Bom, eu queria convidar o senhor João Verde, presidente da Vibras, Indústria Aeroespacial, e Tarcísio Takashi Shibuta, presidente da ATEC Tecnologias Críticas, para falar sobre a interação com o setor privado nacional e internacional. Bom, boa tarde a todos. Agradecendo ao Nassif pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, a situação brasileira. Usar o comunicação, eu acho que isso pode contribuir para a gente pensar à frente. Eu acho que a gente vive um momento muito importante, um momento que a gente não viveu nos 15 anos, talvez 20 anos, na questão da discussão positiva da questão da defesa, de investimentos em defesa. Vou abordar basicamente 3 tópicos. Olhando para trás, inicialmente, como é que o Brasil vivenciou esse processo de tecnologia. Olhar um exemplo de sucesso, no caso americano, na nossa vista, na nossa visão, a questão do trato das tecnologias mais sensíveis e algumas observações, algumas posições, ideias com relação ao que nós poderíamos estar fazendo para frente, de forma a fortalecer a presença do segmento de defesa no segmento econômico nacional, inclusive no segmento de exportação. A questão vamos dizer, do ganho de conhecimento no Brasil, né? Lembrar que isso... Obrigado. Alô? A questão do conhecimento no século XX aqui no Brasil. O início, basicamente centrado ou sustentado na questão das ciências exatas. Lembrando que, quando o Brasil emergiu da nova república, para a república, nós tínhamos apenas uma universidade aqui no Brasil, a Universidade de Mackenzie College, 1885. Depois vieram as outras, Politécnica, por exemplo, em 1890. Para sintetizar a questão do conhecimento, eu diria que, antes de 50, essa questão do conhecimento da tecnologia se desenvolveu muito pela área da construção civil, barragens, metalurgia, eletricidade e alguns outros segmentos. E após 1950, fortemente na questão da aeronáutica, química e petróleo, nuclear, eletrônica, computação. Como é que foi esse caminho? Eu diria assim, o caminho para absorver conhecimento, para dominar o ciclo do conhecimento da engenharia. Lembrando que um primeiro passo, que é o mais importante, para a gente poder iniciar um círculo virtuoso, é pensar sempre na concepção, na especificação, que é resultado de conhecimento, tá certo? E na que vem seguinte, na fase seguinte, apesar de importante, porque sem ela não se realiza nada, que é a questão do detalhamento da produção, a própria produção em si, a questão da qualidade, né? Mas isso, por mais importante que seja, isso é uma fase que é subordinada a uma fase mais fundamental, que é a primeira, que é onde se tem o domínio da questão, o domínio do conhecimento. Se nós não passarmos por esses 2 ciclos e ficarmos apenas no primeiro, né, nós ficamos, por exemplo, no risco que eu vejo sempre quando se fala de política de emprego no Brasil. Passa-se uma mensagem de uma coisa muito de mão de obra e não de conhecimento. Alô? Muito de mão de obra, né? Quando, na verdade, o estratégico, e especialmente na área de defesa, o importante é a primeira fase. Na primeira fase é que a gente obtém a autonomia tecnológica, a independência tecnológica no limite. Isso, para a área de defesa, é essencial. Sem isso, nós somos e continuaremos sendo importadores de hardware, com softwares embutidos em algumas oportunidades. Em projetos maiores, apenas a partir de 70, é que o Brasil realmente efetivou, vamos dizer,
a sua consolidação, né, em grandes projetos com ciclo completo de domínio. Vamos dar um exemplo apenas, no caso do petróleo. Lembrando lá que em 1940, onde é que tem a luzinha aqui? Eu tenho a luzinha aqui nesse? Não tem? Tudo bem. Não tem. Por exemplo, do ciclo do petróleo, o domínio do ciclo do petróleo. Nos anos 40, né, equipes nossas de engenheiros iam para os Estados Unidos para absorver, para aprender a leitura dos códigos numéricos que existiam nas tubulações. Né? Começamos assim. Anos 50, né, os primeiros manuais em português sendo gerados aqui por brasileiros. Nos anos 60, já projetos para troca de equipamentos vitais, com domínio brasileiro. Anos 70, já detalhamento de projetos de outra geração, de uma segunda geração de tecnologia na área de processo de petróleo. Né, com domínio, então, completo da montagem, qualidade e, essencialmente, da operação. E tem isso também nessa fase o início dos programas de otimização, de redução de custos da questão do refino. Nos anos 80, né, a gente poderia dizer que o primeiro empreendimento, que esse foi da refinaria de São José dos Campos, na área de petróleo, implementado com completo domínio do conhecimento no ciclo do processamento do petróleo. A própria construção da refinaria. E nos anos 90, a transformação das maiores refinarias para processar o petróleo mais pesado proveniente de campos. Então, bom, vamos para outra página. E na década atual, vamos dizer, uma luta para atingir uma produtividade, né, na linha do custo por barril no mercado mundial. Ainda estamos devendo um pouquinho nisso. Esse processo mostra o quê? Um período de 50 anos para dominar todo o processo do ciclo do petróleo. São 50 anos. E a gente chega a uma conclusão, ou uma clareza muito importante aqui, eu acho, que é o resultado desse domínio, né, que está expresso aqui nessa fase. Quem domina o ciclo completo assume posto na comunidade das organizações de classe mundial. Né? E na questão da defesa, eu acho que isso é o ponto fundamental. Só com o domínio do ciclo se consegue estar, vamos dizer, primeiro, entre as empresas mais desenvolvidas nesse segmento, e o país, na somatória das empresas, num posto relevante no cenário internacional da defesa. Temos outros exemplos diversos, onde nós já temos o domínio completo do ciclo, né? Citando algumas hidrelétricas, petróleo, como nós falamos, aeronaves, alguns softwares, área financeira, tráfego aéreo, sistemas militares / equipamentos militares. E, ultimamente, o processo todo do álcool, do pró-álcool, que começou com o pró-álcool. E o fato-chave desse processo que nós falamos até agora. O Brasil conseguiu se apropriar do ciclo completo da engenharia em várias especialidades. E tivemos uma crise na época de 80. E a partir de onde o governo, vamos dizer, não mais ajudou a fortalecer esse caminho do domínio do conhecimento. Isso ficou muito por conta da batalha das empresas, né? Por conta da crise que o Brasil viveu a partir dos anos 80. Então, a gente vê também aqui a importância, nesse segmento de defesa, da participação efetiva do governo comprador, do Estado comprador e do Estado estruturador. Olhando, também, da mesma forma, o exemplo dos Estados Unidos. Como é que eles conseguiram adotar soluções mais convergentes nos seus projetos estratégicos, lá a partir lá da Segunda Guerra Mundial? Logo em seguida à Segunda Guerra, foram bons tempos para a economia americana. Né? Ganhou a guerra, economia a pleno, seu parque industrial a pleno. Na questão da pesquisa espacial, a aquisição ou
vamos dizer, a apropriação do conhecimento que vinha da produção das bombas V1 e V2. Isso foi feito pelo Exército americano. Passados 10 anos, meados de 1955, né, vários projetos paralelos nasceram por conta dessa origem em cima do conhecimento das bombas V1 e V2. Vivendo, naquela época, talvez a mesma condição que nós vivemos hoje nas nossas Forças Armadas. Vários projetos paralelos. Por exemplo, Viking e o Vanguard na Marinha, foguetes. Júpiter no Exército. Atlas, Titan e Minuteman na Força Aérea. Todos derivados daquela tecnologia do Von Braun. Nesse momento, uma entidade americana, talvez a maioria conheça, a Rand Corporation, ela fez um trabalho, um estudo para otimização desses investimentos e desse programa de desenvolvimento tecnológico. A recomendação foi que se fizesse uma racionalização, não necessariamente de recursos, né, mas na linha de homogeneizar, dar mais sentido, evitar superposições nesses desenvolvimentos, nessas pesquisas. Foi um processo muito simples de repartição de tarefas. Coube, então, a Marinha, nesse segmento espacial, toda pesquisa em foguetes que tinha combustível sólido, né, por conta de aplicação nos submarinos. Ao Exército, mísseis de curto alcance, é uma coisa equivalente ao que o Exército brasileiro está fazendo hoje. E na Força Aérea, aquilo que dependia de pesquisa balística, engenharia balística. No caso, hoje, o foguete brasileiro. Né? Esse processo nos Estados Unidos, foi no governo Eisenhower, se transformou não numa recomendação, a recomendação vinha da MITRE, se transformou numa política do governo Eisenhower. Isso demorou um pouquinho para se tornar realidade, né? Pela pesquisa, pelo menos 3 anos. Então, até 57, as coisas continuavam como estavam. Né? Opa. E o que fez mudar? O que fez haver realmente a convergência? Foi o sucesso do lançamento do Sputnik pelos soviéticos. Né? Isso, sabemos, causou uma comoção muito grande na sociedade americana. Né? Isso foi uma crise muito grande. Isso foi o argumento ou fato real que permitiu realmente, né, que a convergência de ações na área de pesquisa e desenvolvimento do segmento espacial ele acontecesse, né, conforme tinha sido sugerido pela Rand Corporation. Então, rapidamente, um ano depois, todo o sistema de pesquisa em áreas críticas nos Estados Unidos, né, todo o sistema já estava completamente atualizado, né, com uma grande convergência. Como é que isso aconteceu na prática? Através de duas instituições, a MITRE Corporation e a NASA. A MITRE Corporation é uma entidade sem fins lucrativos, ela foi resultado de uma aquisição do Departamento de Defesa de um laboratório, Lincoln Laboratory, do MIT, isso em 1957. O departamento comprou esse laboratório e transferiu para Washington. Essa entidade revisou todo o programa espacial americano e hoje continua detendo toda a pesquisa em 3 áreas importantes de conhecimento nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa, o Serviço de Receita Federal, e a FAA, a agência que hoje cuida do sistema de tráfego aéreo nos Estados Unidos. Essa entidade MITRE conta hoje com aproximadamente mais de 6 mil pesquisadores, grande parte de nível PhD, e é encarregada de toda a concepção e especificação dos projetos sensíveis dos Estados Unidos, fortemente nessas 3 áreas. Prepara, por exemplo, os editais depois da especificação, depois da concepção e da especificação, prepara os editais para contratação, julga as concorrências e exerce esse monopólio dentro do Estado americano.
ela montou uma atividade exclusiva, utilizando os fundos federais constituídos para essas pesquisas, para esses desenvolvimentos. E atua fora dos Estados Unidos, competindo como uma empresa qualquer. Dentro dos Estados Unidos, ela não pode executar os projetos. É proibida. A NASA nasceu quase que em seguida, em 1958, e ela herdou, então, todos os projetos na pesquisa espacial. Os programas que estavam em andamento ainda perduraram por alguns anos e gradualmente foram se encerrando. Isso fortemente porque, em 61, a Casa Branca definiu o projeto Apollo, para mandar um homem na Lua, ainda naquela década de 60. E isso foi forte para que os outros projetos fossem gradualmente desativados. Lembrando, então, que o primeiro estágio dos foguetes do projeto Apollo, eles eram, vamos dizer, tiveram origem em evoluções do projeto original do Júpiter. Nesse projeto da NASA, ela começou tudo de novo, né, toda a conceituação. As atuais naves espaciais são fruto desse desenvolvimento, desse trabalho. Todo o pessoal que opera a NASA, todos os sistemas que foram necessários para compor esses programas espaciais americanos são gerados pela NASA. Nesse segundo foco dos Estados Unidos, eu acho que um ponto importante. Os Estados Unidos somente romperam o impasse da concorrência interna, que é uma coisa que seguramente acontece ainda aqui no Brasil, sob o choque do Sputnik. Houve um fato novo, importante, e isso fez haver a convergência, fez ocorrer a convergência. E desde então, o Estado comanda completamente toda a definição de investimentos e programas de ordem estratégica do governo americano. Ela é centralizada. No Brasil, como é que nós vemos? Visando dar um cunho mais de longo prazo, mais sustentável para as nossas ações em pesquisa e desenvolvimento. Eu chamaria a atenção para 3 pontos, né? Dar importância para projetos que contemplem domínio completo de conhecimento, ciclo completo do conhecimento. São projetos, a gente costuma chamar de projetos estruturantes. Isso leva tempo, como foi citado aí através dos exemplos, mas eu diria assim, seriam programas definitivos, através dos quais se consegue efetivamente o domínio do conhecimento naqueles segmentos, ou naqueles programas, ou naqueles produtos. Um segundo ponto de importância é a questão do software. Entendendo o software dentro do seguinte sentido. A componente mais forte no processo do software, a mais nobre, de novo, é aquela questão do conhecimento, das ideias, das inovações e do conhecimento, e não a questão da execução do software em si. Conhecimento ligado à especificação, à conceituação, e não a desenvolvimento de software. Nós não estamos falando aqui de fábricas de software, estamos numa camada superior, mais estratégica. Sem ter esse processo dessa parte mais estratégica, o processo seguinte se torna completamente vulnerável, porque, eu diria como exemplo, é como o processo através do qual a Índia começou a se tornar muito forte em desenvolvimento de software. Ela não especificava as soluções nem os produtos. Quem especificava era o cliente principal. O início foram os americanos. Eles apenas codificavam o software. E um outro ponto, uma visão nossa, é que hardware, né, ele pode ser importado, ele pode ser dominado num primeiro momento. Porque hardware exige grandes investimentos, né, grande tempo, e como já tem muita coisa feita, a ideia é não inventar a roda, mas aproveitá-la de forma inteligente. Então, consideramos que caixa preta em materiais não existe. O que existe é a necessidade, sim, de investimentos em pesquisas e em materiais em si. E hoje, fortemente na indústria de defesa, nós sabemos, o software vem muito camuflado dentro de um produto hardware.
né? O produto hardware ele é extremamente valorizado em termos de valor, de preço, por conta do software que está embutido no hardware. E não se consegue acesso ao software. É a questão da dependência tecnológica. Então, no nosso ponto de vista, qual o real desafio para o Brasil enfrentar ou tirar proveito desse processo, eu diria, positivo, pelo qual passa a discussão do segmento de defesa? Né? A gente constata que capacitação não é o problema brasileiro. Né? Temos capacidade, os projetos todos demonstram isso. Isso não é de ontem, né? Isso tem uma origem muito lá no passado. E, continuadamente, temos observado sucessos em linhas específicas de atuação. Então, o problema não é de capacitação. Boas universidades, boa formação, bons engenheiros, bons cientistas, boas ideias, tá certo? Então, quais seriam os pontos a considerar para que se consiga um novo desenho, para que se tenha um sucesso melhor nas ações dentro da defesa daqui para frente? Não repetir o passado. Nós vamos entrar numa fase melhor, mais positiva, não vamos cair na armadilha de ficar na mesmice. Né? Essa mesmice, eu diria assim, uma linguagem muito simplista, ela não deu certo. Né? Tem várias soluções, vários sucessos. Globalmente falando, a indústria de defesa brasileira é frágil. Eu diria que os programas governamentais na área têm fragilidade por falta de recursos, num primeiro momento, mas talvez por falta de uma estrutura melhor, que aproveite melhor os recursos escassos disponíveis. Certo? Então, nós estamos falando do quê? Da necessidade de ter uma estratégia para o país nessa questão. E a estratégia não é só definir programas, nem alocar recursos, é mudar o formato da execução. Mudar o formato da execução. E nesse processo, eu acho importante que o Estado ele seja um agente estruturador. Ele está no vértice, em cima, e ele deve ter esse desenho. Ele deve vamos dizer, estruturar esse desenho, para então que as entidades, as forças do mercado, participem e interagem de uma forma muito otimizada e convergente. Né? Convergente. Isso vai implicar o quê? Uma sincronia muito forte, muito, talvez, diferente, muito de melhor qualidade do que nós temos hoje, nas cadeias produtivas, públicas e privadas. Eu acho que, por falta dessa estruturação hoje, nós encontramos alguns casos onde, por exemplo, a universidade concorre com a empresa privada. Ela executa serviços próprios de empresa privada. Nós sabemos que não executa bem, não executam bem, porque a questão do tempo não é a questão mais importante para a universidade. Né? Então, como organizar isso melhor? Como organizar isso de forma mais inteligente? Podemos dar outro exemplo, bolsas, né, pesquisas em todos os ambientes das organizações do governo. Como é que elas estão estrategiadas? Existe uma linha de ação estabelecida pelo governo, é uma pergunta, né, que define os segmentos de interesse estratégico brasileiro e, por conta disso, se estruture a participação dos institutos de pesquisa, das Forças Armadas, das universidades e das empresas privadas. E como último ponto para fortalecimento desses programas para frente, é fortalecer muito a questão do comprar produto brasileiro. Né? Não qualquer produto, evidentemente, porque aí traz uma fatia de vício nesse processo. Mas definindo uma estratégia, em cima daquilo que é estratégico, ser produzido e ser dominado por empresas brasileiras. Acho que já existem movimentos desse tipo, né? Eu diria, algumas ferramentas são utilizadas para isso, como o offset, por exemplo, mas que são questões que precisam ser muito aperfeiçoadas. Mesmo a questão da aplicação do offset, nós temos experiência algumas, demonstram que a operação do offset ainda está muito fragilizada. Está muito fragilizada. Essa é a contribuição, tem uma série de interrogações, uma série de divisões para o debate nosso. Muito obrigado.